Eu vou partilhar o hino, tá bom? Por favor. Bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia, pastor. É uma alegria tê-lo aqui conosco mais uma vez para nos transmitir a palavra do Senhor através desses estudos que têm sido bênçãos para a vida de todos nós. Agradecemos a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. O senhor pode orar conosco para darmos início? Sim, posso sim. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor tem sido bom para conosco, tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos concedido, Senhor, muito mais do que pedimos. Rogamos no doce e sagrado nome de Jesus que venha, Senhor, nos amparar mais uma vez neste estudo e que encontremos, Senhor, aquilo que viemos buscar. Que encontremos, ó Pai, discernimento, sabedoria, para podermos ser pessoas melhores, para podermos, Senhor, encontrar exatamente as partes onde em nossa vida deve haver uma mudança genuína, constante. O Senhor
é nosso refúgio e fortaleza, bom Pai. Por favor, ajuda-nos a enriquecermos, Senhor, nossa personalidade através do conteúdo que veremos nesta madrugada. Guarda cada papai e mamãe que está comigo. Dê a nós discernimento e sabedoria para lidarmos com nossos filhos, com as situações de cada dia. Nós oramos, ó bom Deus, doce e sagrado nome, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. A voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Muito obrigado. Louvado seja nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Eu vou abrir aqui no computador e aí já vamos dar sequência. Ok. Consegue me ouvir? Alguém me deu um retornozinho? Olá, sim, estamos ouvindo. Maravilha, legal. Elisandra, me diz em qual tópico nós paramos por bondade, eu acabei não marcando aqui. Bom dia, queridos. O único talento, pastor, capítulo 25. Ok, único talento. Talentos devolvidos. Achei. Bom, vou colocar na tela, vocês acompanham comigo. Vamos lá. Recebemos aqui. O homem que recebeu um talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que recebera a menor dádiva deixou o talento improdutivo. Nisto é feita uma advertência a todos quantos pensam que a pequenez de seus dotes os dispense do trabalho para Cristo. A pequenez de seus dotes os dispense do trabalho para Cristo. E de cara dá a entender que é aquela pessoa que sempre está na retaguarda, né? Não, mas eu não sei nada, eu não tenho nada, eu sou só uma pessoa comum. Todos nós temos algo para dar ao Senhor, porque o Senhor sempre concede a nós seus talentos. Se pudessem fazer alguma grande coisa, com que boa vontade não empreenderiam? Não empreenderiam? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Mas por só poderem servir em coisas pequenas, cuidam ser justificados de nada fazer. Erram nisto. O Senhor prova o caráter na distribuição dos dons. O homem que negligenciou negociar com o seu talento mostrou-se servo infiel. Se houvesse recebido 5 talentos, tê-los-ia enterrado como fez o único. Seu mau emprego do talento único mostrou que desprezava as dádivas do céu. E aí me veio à mente o verso que está aqui embaixo. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. 6:10. A importância das coisas pequenas é muitas vezes desaparecida por serem insignificantes. A importância das coisas pequenas é muitas vezes desapreciada. Eu li errado, tá? A importância das coisas pequenas é muitas vezes desapreciada por serem insignificantes.
Deixa eu aumentar a tela aqui. Porém, suprem muito da real disciplina da vida. As coisas aparentemente pequenas e insignificantes suprem muito da real disciplina da vida. Realmente não há coisas não essenciais na vida cristã. A formação de nosso caráter será cheia de perigos se avaliarmos mal a importância das coisas pequenas. Coisas pequenas que aparentemente são insignificantes. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Ele repete o mesmo texto lá de cima, mas aqui numa outra versão, né? Lá diz quem é fiel, no mínimo é fiel no muito, aqui quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pela infidelidade, mesmo nos mínimos deveres, o homem rouba seu Criador do serviço que lhe é devido. Esta infidelidade prejudica-o a ele próprio. Deixa de ganhar a graça, o poder e a força de caráter que podem ser recebidos por uma entrega sem reservas a Deus. Esta infidelidade prejudica-o a ele próprio. Deixa de ganhar a graça, o poder e a força de caráter que podem ser recebidos por uma entrega sem reservas a Deus. Deixamos de receber força, poder e de ganhar a graça quando não há uma entrega genuína a Deus. Vivendo apartado de Cristo, está sujeito às tentações de Satanás e comete erros em sua obra para o Mestre. Por não ser guiado pelos justos princípios nas minúcias, deixa de obedecer a Deus nas grandes coisas que considera sua obra especial. Os defeitos acariciados no trato dos pormenores da vida passam aos afazeres mais importantes. Defeitos acariciados passam aos afazeres mais importantes. Procede segundo os princípios que se acostumou. Assim, as ações repetidas formam hábitos. Os hábitos formam o caráter. E pelo caráter é decidido nosso destino para este tempo e para a eternidade. Esse é um trechinho que vale a pena vocês copiarem. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Ok, vou colar para vocês ali. Livro Parábolas de Jesus, PJ, página 356. Coloquei ali. Vou ler novamente. Os defeitos. Vou grifar aqui, vou ler novamente, vamos entender a importância dele para mim e para você. Os defeitos acariciados no trato dos pormenores da vida. Pense nisso como pecados acariciados, ok? Passam aos afazeres mais importantes. Procede segundo os princípios a que se acostumou. Coisas que são erradas, mas que a pessoa acabou se acostumando. Eu vou dar o exemplo de tomar Coca-Cola, ok? É um exemplo. Poderia ser outra coisa. Eu vou dar esse exemplo. Assim, as ações repetidas formam hábitos. Os hábitos formam caráter. E pelo caráter é decidido o nosso destino para este tempo e para a eternidade. Então, a questão não é o tomar a Coca-Cola em si. A questão é a satisfação própria. A questão é a não negação de si mesmo, que é refletida no ato de tomar a tal bebida. Poderia ser qualquer outra coisa.
poderia ser para vocês mulheres, né? O gosto de usar uma maquiagem XYZ, para nós homens o apego a algo XYZ. Aquilo é um reflexo, assim como o problema não foi Eva comer o fruto. Comer o fruto não foi o problema. O problema foi a negação de Deus. Foi a não negação de si mesmo. Foi o fazer a própria vontade. E aquilo se refletiu no comer do fruto. Comer do fruto. Espero que tenha entendido as questões que estão visíveis, como o adultério, a promiscuidade, etc, etc, etc. Tem que ver, a princípio, com a satisfação própria. E visivelmente aquilo aparece como adultério e etc. E guardem essa sequência, tá? Ações repetidas formam hábitos. Hábitos repetidos formam caráter. E pelo caráter é decidido o nosso destino para este tempo e para a eternidade. Fantástico. Somente pela fidelidade nas coisas pequenas é que a alma pode ser qualificada para agir com fidelidade sob responsabilidades maiores. Somente pela fidelidade nas coisas pequenas é que a alma pode ser qualificada para agir com fidelidade sob responsabilidades maiores. Aqueles que trabalham em empresas que têm plano de carreira entendem isso bem. Dentro da igreja, dificilmente alguém já começa como ancião sem ter antes passado por outros ministérios. Às vezes acontece também, sem dúvida, mas também existe isso, né? Responsabilidades que são importantíssimas, mas que são menores para depois você ter responsabilidades maiores. Por isso que o estudante de teologia, ele vai fazer estágio de primeiro ano, com escola sabatina, estágio de segundo ano, com pequenos grupos, trabalho missionário, estágio de terceiro ano, diácono, estágio de quarto ano, com ancião, até que depois ele estará apto a coordenar comissões, etc. Deus pôs Daniel e seus companheiros em contato com os grandes de Babilônia, para que estes gentios conhecessem os princípios da verdadeira religião. Estes gentios, sábios de Babilônia, conhecessem os princípios da verdadeira religião. Muitos creem que os sábios que levaram os presentes para o bebê Jesus, ouro, incenso e mirra, foram impactados com a mensagem que foi trazida de geração em geração a partir destes aqui, que tiveram contato com este aqui. Eu acho muito interessante isso. Em meio de uma nação de idólatras, Daniel devia representar o caráter de Deus. Como se tornou ele apto para uma posição de tanta confiança e honra? Foi a fidelidade nas minúcias que lhe deu integridade à vida toda. Então, vamos aplicar isso aqui a Daniel. As ações repetidas de Daniel formaram hábitos. Os hábitos formaram o caráter. E pelo caráter foi decidido o destino de Daniel para este tempo e para a eternidade. Ações, hábitos, destino para hoje. Ações, hábitos, destino.
Caráter. Honrava a Deus nos menores deveres, e o Senhor com ele cooperava. A Daniel e seus companheiros Deus outorgou, entregou, concedeu o conhecimento e a inteligência em todas as letras de sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Um profeta. É da categoria de ter o dom de profecia, o espírito da profecia. Lembre você que Paulo apresenta uma categoria de profeta que é aquele que apresenta o texto que já foi revelado. Todos nós que cumprimos 1 Coríntios 14, verso 3, também somos profetas. Deixe-me ler para você entender o que estou falando. Primeira Coríntios 14, verso 3. O que fala, mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, na Bíblia você tem dois tipos de profetas. Você tem um profeta que tem sonhos e visões, que também edifica, exorta e consola, mas você tem um outro tipo de profeta, que são todos aqueles que, iluminados por Deus, edificam, exortam e consolam. Então, todo profeta que tem sonhos e visões, também edifica, exorta e consola. Mas nem todo profeta edifica, exorta e consola tem sonhos e visões. Todos vocês que estão aqui, em algum momento, são utilizados por Deus como profetas, no sentido de edificar, exortar e consolar através da palavra. É só ler lá, 1 Coríntios 14, verso 3. Em sua vida terrena, Cristo deu a lição da atenção cuidadosa às minúcias, a grande obra da redenção. Vou ler aqui. Assim como Deus chamou a Daniel para testemunhar dele em Babilônia, também nos chama a nós para sermos suas testemunhas no mundo de hoje em dia. Deseja que revelemos aos homens os princípios de seu reino, tanto nos menores como nos maiores afazeres da vida. Em sua vida terrena, Cristo deu a lição da atenção cuidadosa às minúcias. A grande obra da redenção pesava-lhe continuamente sobre a alma, ensinando ou curando, exercia ao extremo todas as energias da mente e do corpo. Contudo, notava as coisas mais simples da vida e da natureza. Suas lições mais instrutivas foram aquelas com que ilustrou as grandes verdades do reino de Deus pelas coisas singelas da natureza. Não passava por alto as necessidades do mais humilde de seus servos. Seu ouvido percebia todo o clamor de necessidade, estava alerta ao contato da mulher enferma em meio da turba. O mais leve toque da fé recebia a resposta. Senti que de mim saiu o poder, disse ele, né? Ao despertar da morte, a filha de Jairo recomendou aos pais que lhe dessem alguma coisa para comer. Um detalhe, né? Um detalhe. Quando por sua força poderosa ressurgiu da sepultura, não desdenhou dobrar e colocar cuidadosamente no lugar apropriado a mortalha em que for envolta. Olha que exemplo para nós de coisas pequenas, né? Talvez você esteja ouvindo aí desde o início e por várias vezes você viu no texto a fala de nós termos que nos importar com as coisas pequenas. Coisas pequenas, com os detalhes. Coisas pequenas, com detalhes.
com as coisas mais simples da vida. E aí você estivesse até agora se pergunta, tá, mas me dá um exemplo, que coisa pequena. E agora Cristo está aqui nos mostrando. Quando por sua força poderosa ressurgiu da sepultura, não desdenhou dobrar e colocar cuidadosamente no lugar apropriado a mortalha que for envolta. Então, gostaria que você agora, eu vou fazer isso também, alguns já têm esse hábito, né? Outros não, mas que fizesse um compromisso consigo mesmo de, olha, nunca deixar a roupa de cama ali de qualquer jeito. Vamos fazer como nosso Senhor está aqui nos ensinando. Dobrar e colocar cuidadosamente no lugar apropriado. Maravilhoso. Maravilhoso. A obra a que como cristãos somos chamados é de cooperar com Cristo na salvação de almas. Por um pacto com Ele, comprometemo-nos a fazê-la, salvação de almas, para aqueles que são em suas igrejas líderes em relação a evangelismo, trabalho missionário, ministério pessoal. Deem uma atenção importante aqui, tá? Copiem esse trecho. Alguém pode... Eu vou copiar aqui, vocês... Eu vou copiar aqui. Vou colocar ali no chat para ajudar vocês. Parábola de Jesus, página 358. Está lá. Vou ler novamente. Preste atenção aí para pegar a essência, né? A obra a que, como cristãos, somos chamados é de cooperar com Cristo na salvação de almas. É como cristãos. Eu citei trabalho missionário, ministério pessoal, evangelismo, porque são ministérios na igreja, são cargos na igreja, são departamentos na igreja. Só que o texto não é apenas para estes. Eu citei estes porque eles são quem promovem os eventos na igreja de missão. Porém, todos os cristãos são chamados para quê? Para cooperar com Cristo na salvação de almas. Então não existe essa história de não tenho dom para isso. Não, todos nós somos chamados para cooperar com Cristo na salvação de almas. Por um pacto com Ele, comprometemo-nos a fazê-la. Fazer o quê? Salvação de almas, ir atrás, cooperar com Ele. Negligenciar a obra é provar-se o quê? Desleal a Cristo. Para cumprir esta tarefa, porém, precisamos seguir o seu exemplo de atenção fiel e conscienciosa às coisas mínimas. Este é o segredo do êxito em cada ramo de esforço e influência. E aí vamos colocar um verso bíblico bastante importante aqui. Você que tem Bíblia e pode folhear comigo, vá para Colossenses, capítulo 4. Onde é que está o texto que diz: aproveitai as oportunidades? Estou sem a minha Bíblia aqui. Peguei uma Bíblia diferente. Vocês devem ter isso marcado aí. Me ajudem. Aproveitai as oportunidades. Verso 5, pastor. Capítulo 4, verso 5. Perfeito. Obrigado, Débora. Obrigado, Elisandra. 4, verso 5. Dependendo da versão, vai estar aproveitar as oportunidades. Em outras versões, você tem remindo o tempo. Remindo o tempo. Então, aproveite as oportunidades. Não seja um agente secreto de Jesus. Se você tiver a oportunidade de falar, fale. Este é o segredo do êxito em cada ramo de esforço e influência cristã. O
Senhor deseja que seu povo alcance o último degrau da escada para que possa glorificá-lo por possuir as aptidões que outorga de boa vontade. Pela graça de Deus foi feita toda a provisão para revelarmos ao mundo que procedemos consoante os planos melhores que os por ele seguidos. Leio novamente. O Senhor deseja que seu povo alcance o último degrau da escada para glorificá-lo por possuir as aptidões que outorga de boa vontade, que concede de boa vontade. Pela graça de Deus, foi feita toda a provisão para revelarmos ao mundo que procedemos consoante planos melhores que os que por ele seguidos. Do que seguidos pelo mundo. Devemos mostrar superioridade de intelecto, compreensão, perícia e conhecimento, porque cremos em Deus e em seu poder de atuar no coração humano, sendo cabeças e não cauda. Os que, porém, não possuem grandes dons, não devem desanimar. Utilizem o que têm, vigiando fielmente cada ponto fraco do caráter e procurando fortalecê-lo pela graça de Deus. Em toda a ação da vida, devemos demonstrar fidelidade e lealdade, cultivando os predicados que nos habilitarão para cumprir a obra. Não, porém, os que, porém, não possuem grandes dons não devem desanimar. Falando para nós. Porém, não possuem grandes dons, não devem desanimar. Utilizem o que têm, vigiando fielmente cada ponto fraco do caráter e procurando fortalecê-lo pela graça de Deus. Em toda a ação da vida, devemos demonstrar fidelidade e lealdade, cultivando os predicados que nos habilitarão para cumprir a obra. Os hábitos de negligência devem ser vencidos resolutamente. Hábitos de negligência. Sabe aquela coisa de deixar para depois? Eu faço, depois certo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e agradecer ao pastor Paraski pelas boas-vindas. Gostaria de agradecer à igreja de Elman Huss pelo... Alguém está com o áudio aberto aí? Assistindo o Walter Veit enquanto escuta a gente aqui? Legal. Vamos. Os hábitos de negligência devem ser vencidos. Não, pastor, é o Valdeci que está ouvindo, meu esposo está ouvindo um outro vídeo aqui. Eu já falei para ele colocar o fone. Tá ligado aí no áudio? Só deixar o áudio fechado, Juliana. Os hábitos de negligência devem ser vencidos resolutamente. Muitos apresentam o esquecimento como desculpa suficiente para os erros mais crassos. Muitos apresentam o esquecimento como desculpa suficiente para os erros mais crassos. Não possuem, porém, tanto como outros, faculdades mentais. Falamos disso ontem, né? Sobre esquecer e tal. Vou ler novamente aqui para ficar bem claro para todos nós. Muitos apresentam esquecimento como desculpa suficiente para os erros mais crassos, mais grotescos. Não possuem, porém, tanto como outros, capacidades mentais, faculdades mentais. Por isso, devem educar a mente e ser retentiva. Educar a mente, ser retentiva. Eu dei uma dica aqui, né, a chave é sempre no mesmo lugar, a Bíblia é sempre no mesmo lugar, o carregador é sempre no mesmo lugar, o celular é sempre no mesmo lugar. Precisa, não sai fazendo as coisas por fazer. Seja, inclusive nas pequenas coisas,
atentivo, intencional, minucioso. É pecado esquecer. É pecado ser negligente. Se formardes o hábito da negligência, podereis negligenciar a salvação da própria alma. E, finalmente, verificareis que não estáis preparados para o reino de Deus. E aí alguém pode dizer, mas como Deus é mau, deixar de entrar no céu uma pessoa que é esquecida? Não. Preste atenção no que nós estamos lendo. Essa pessoa poderia fazer mais, mas ela agora coloca essa insuficiência que possui por conta própria como sendo algo, uma desculpa para não fazer como poderia fazer. E ela então deixará de herdar a vida eterna porque não buscou no Senhor forças para melhorar. Porque Deus está à disposição para nos auxiliar. As grandes verdades devem ser introduzidas nas pequenas coisas. E aí a gente lembra de Cristo dobrando a roupa de cama. A religião prática deve ser manifestada nos pequenos deveres da vida diária. A melhor habilitação que alguém pode ter é obedecer implicitamente a palavra do Senhor. Radical na palavra. Radical na palavra. Porque são ligados diretamente com algum trabalho religioso? Porque não são ligados diretamente com algum trabalho religioso, muitos cuidam que sua vida é inútil. Ah, mas eu não sou pastor. Ah, mas eu não sou ancião. Ah, mas eu não tenho nenhum cargo. Que nada estão fazendo para a promoção do reino de Deus. Alguns dizem assim, isto é um erro. Isto é um erro, porém. Se seu trabalho é o que alguém precisa fazer, não devem acusar-se de inúteis na grande família de Deus. Se você é um cristão, não deve acusar-se de inútil na grande família de Deus. Os deveres mais humildes não devem ser desprezados. Todo trabalho honesto é uma bênção, e fidelidade no mesmo mostra aptidão para posições de maior confiança. Os deveres mais humildes não devem ser desprezados. Todo trabalho honesto é uma bênção. E fidelidade no mesmo mostra aptidão para posições de maior confiança. Conquanto modesto, qualquer trabalho feito para Deus com completa abnegação lhe é tão aceitável quanto o serviço mais elevado. Não é pequena oferta alguma dada de coração sincero e alegria de alma. Olha que lindo aqui, lembrou até a viúva, né? Aquela viúva pobre, lembra dela? Vou ler novamente, você vai lembrar. Conquanto modesto, qualquer trabalho feito para Deus com completa abnegação, completa negação de si mesmo, completo altruísmo, lhe é aceitável quanto o serviço mais elevado. Não é pequena oferta alguma dada de coração sincero e alegria de alma. Bom, vamos terminar esse tópico e deixemos então as orações ser feitas. Onde quer que estejamos, Cristo ordena cumprir o dever que se nos apresenta. Se for no lar, procurai de boa vontade e sinceramente torná-lo um lugar aprazível. Se sois mãe, educai os filhos para Cristo. Este trabalho é tão verdadeiramente para Deus como o é o do pastor no púlpito. Então, você, mamãe, tão atarefada com as coisas do lar, dos filhos, da casa, que
que tem sido, vou colocar a palavra forte aqui, esquecida na igreja. Senta nos últimos bancos, as crianças começam a chorar, e às vezes dá uma saidinha, elas param um pouquinho, aí você volta. Quando o choro é menor, você permanece ali. Se sois mãe, educai os filhos para Cristo. Este trabalho de educar os filhos para Cristo é tão verdadeiramente para Deus como é o do pastor no púlpito. Incrível isso, maravilhoso. Se vossa ocupação é na cozinha, procurai ser cozinheira perfeita. Preparai alimento que seja gorduroso, com bastante fritura e cheio de qualquer coisa que você imaginar ruim. Não, não é isso que o texto diz. Preparai alimento que seja saudável, nutritivo e apetitoso, empregando os melhores ingredientes na preparação do alimento. Lembrai que também deveis ocupar a mente com os melhores pensamentos. Se vosso trabalho é lavrar a terra, ou ocupar-vos em qualquer outro serviço ou negócio, fazei um sucesso do dever presente. Pegou todos nós, né? Todos nós. Fomos aqui abençoados com essa mensagem linda. Aplicai a mente no que estáis fazendo. Representai a Cristo em toda a vossa obra. Fazei como Ele o faria em vosso lugar, da melhor maneira possível. Por menor que seja o vosso talento, Deus tem para ele um lugar. Esse único talento, usado sabiamente, cumprirá a obra designada. Pela fidelidade nos pequenos deveres, devemos trabalhar no plano da adição. E Deus por nós operará no de multiplicação. Lindo texto. Estas minúcias tornar-se-ão, então, as mais preciosas influências na obra. Que uma fé viva se entreteça como fios de ouro na execução dos menores deveres. Então a labuta diária toda promoverá o crescimento cristão. Contemplaremos então a Cristo continuamente. O amor a Ele dará força vital a tudo quanto empreender. O amor a Deus, a Cristo, o amor ao Espírito Santo, o amor à divindade, dará força vital a tudo quanto empreendermos. Assim podemos, pelo bom uso de nossos talentos, ligar-nos a uma cadeia áurea ao mundo superior. Esta é a verdadeira santificação. Porque a santificação consiste na realização alegre de nossos deveres cotidianos em obediência perfeita à vontade de Deus. Então, o que é santificação? Obediência? Sim. Em uma palavra, poderia dizer que obediência contínua é santificação. Mas o texto está aqui ampliando o conceito de santificação. Acompanhe comigo. Esta é a verdadeira santificação. Porque a santificação, aqui está, consiste na realização alegre de nossos deveres cotidianos em obediência perfeita à vontade de Deus. Então, quando você for pregar na igreja e usar o texto de Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus, você pode dar a definição de santificação de acordo com o texto inspirado. E aí uma dica que já dei em outro lugar, quando você for citar os livros de Ellen White, dependendo do público, mesmo para alguns adventistas, você pode citar assim: o texto inspirado diz,
santificação consiste na realização alegre de nossos deveres cotidianos, em obediência perfeita à vontade de Deus. Algumas pessoas pensarão que esse é um verso da Bíblia, porque elas não leem Bíblia, então qualquer coisa que você chamar de texto inspirado, você pode pegar um livro de Allan Kardec e dizer que é texto inspirado, eles vão pensar que é Bíblia, porque eles não leem Bíblia. Lamentavelmente, isso é um pavor, né? Mas você estará falando daquilo que de fato é palavra de Deus. O espírito de profecia que nós estamos lendo é palavra de Deus. Nós não estamos lendo o que foi inspirado por homens, mas inspirado por Deus. Muitos cristãos esperam, porém, que lhes seja confiada grande obra, porém por não poderem achar lugar assaz grande para satisfazer sua ambição, deixam de cumprir fielmente os deveres comuns da vida. Estes lhes parecem sem interesse. Dia a dia deixam escapar oportunidades de mostrar fidelidade a Deus. Enquanto esperam alguma grande tarefa, a vida passa. Seus propósitos ficam por cumprir, sua obra por ser executada. Vou ler novamente. Muitos cristãos esperam, porém, que lhes seja confiada grande obra, por não poderem achar lugar assaz grande para satisfazer sua ambição. A ambição do nome, né? Eu só aceito se eu for o diretor. Eu só aceito se eu for o cabeça. Eu só aceito se eu for o responsável. Deixam de cumprir fielmente os deveres comuns da vida. Estes lhes parecem sem interesse. Dia após dia, deixam escapar oportunidades de mostrar fidelidade a Deus. Enquanto esperam alguma grande tarefa, a vida passa. Seus propósitos ficam por cumprir. Sua obra por ser executada. Maravilha. Terminamos por aqui. Deus abençoe aqueles que farão as orações agora, na sequência. Louvado seja Deus por essa mensagem tão especial. Nós vamos, então, agora dar continuidade, né, com 2 orações, e depois a nossa mensagem cantada, né? Quem gostaria de fazer a segunda oração? Irmão Éden. Ok, irmão Éden, a primeira oração, então, será feita pelo pastor Rogério, a segunda pelo irmão Éden, e a terceira pela irmã Nice, que será a oração cantada. Ok. Vamos orar então, nosso Deus. Poderoso Deus de amor, louvado e engrandecido seja teu nome. Obrigado, Senhor, pelo conteúdo, por puxar as nossas orelhas com tanto amor, como tem feito ao longo de tantos dias. Nós somos muito gratos por toda a orientação que foi dada e, da minha parte, posso dizer que foi muito proveitoso. Creio que os demais também assim dirão. Nós hoje nos comprometemos contigo a sermos mais detalhistas e minuciosos, prestando atenção, inclusive, nos detalhes. Proteja, Senhor, cada um de nós e que esse conteúdo fique gravado em nosso coração. Não apenas nesta parte da manhã, mas daqui para frente, todos os dias de nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, continuando nossa presença, Jesus. Que o Senhor possa já ter nos abençoado aqui e perdoado os nossos pecados, as nossas negligências. E que eu sempre digo que nós temos que ser melhores. Nós temos que superar dia a dia. E que hoje, sendo o primeiro dia da semana,
que não venha ser diferente, que nós possamos ser melhores como pais, como esposos e esposas, como filhos e filhas, que como trabalhadores, como membros da igreja, aonde quer que andarmos, e o brilho de Jesus Cristo possa ser espalhado. Que o Senhor possa nos salvar. Tem as palavras, o Senhor já disse o que deveríamos fazer para que as pequenas coisas possam se tornarem hábitos, os hábitos em caráter. E que dia a dia, Senhor, nós possamos aumentar a nossa fidelidade a Ti. Que nós possamos realmente sermos fiéis e andarmos aqui nessa terra como nós queremos andar na Nova Jerusalém. Salva-nos, te peço. Conceda a cada um as bênçãos que vieram aqui pedir. Além dessa melhora espiritual, isso possa nos dar também uma melhora física, que a saúde possa ser melhor também, e a cura possa chegar a quem precisa, e a sabedoria que tanto almejamos possa ser maior também em nossos corações. Salva-nos, te peço, em nome de Jesus. Amém. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Estar aqui para consolar, estar aqui para libertar, estar aqui para guiar. O Espírito de Deus estar aqui. Habite em mim, habite em mim. Toque minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Habite em mim, Deus Espírito, habite em mim. Amém. Amém. Obrigada, irmã Anitta. Que Deus seja louvado pelo seu louvor. Obrigada a todos, né, que estão aqui participando conosco. Nós queremos aqui dar hoje boas-vindas a Francisca Helena, né? É o primeiro dia dela aqui conosco, aqui na sala. Seja bem-vinda, Francisca. Que você possa estar conosco aqui, né, também durante a semana. Bom, eu gostaria aqui, pastor, né, de fazer um relato em relação, quando o senhor leu aqui, é pecado esquecer, é pecado ser negligente. Se formares, aqui tem uma conjunção, né, condicional, se formares o hábito da negligência, podereis negligenciar a salvação da própria alma. E eu quero contar aqui para vocês algo que aconteceu, né, aqui na minha casa. Eu quero lembrar vocês que o meu marido não é adventista, né? E nós somos mineiros, né? E aqui em Minas Gerais, mineiro gosta muito de comer feijão tropeiro. E feijão tropeiro, ele é feito com gordura de porco, né? E tem torresmo, gordura de porco. É uma comida bem gordurosa. E quando meu marido tinha 50 anos de idade, ele teve um diagnóstico de mal de Alzheimer. Meu marido é representante, né, da indústria farmacêutica, e ele conhece todos os bons médicos aqui, né, da nossa cidade. E ele foi até um geriatra, e o geriatra me ligou e me disse que se eu sabia o que era mal de Alzheimer, e ele me explicou ali tudo sobre a questão da doença. E ele falou assim: olha, só falta um exame para o seu esposo fazer para ter o diagnóstico que ele está com Alzheimer. E meu esposo muito jovem, eu pensei, meu Jesus, eu não posso trocar a fralda de um homem com 50 anos de idade, né? E dar comida na boca dele.
E aí eu procurei a doutora Juliana, que também já pregou aqui na sala, ela é naturopata, e fui conversar com ela. E aí ela propôs, né, a ele fazer um detox, e porque se fosse realmente o mal de Alzheimer, ela falou assim, olha, se for Alzheimer, não tem como a gente curar mesmo com tratamento natural, mas a gente pode ali os sintomas, né, eles vão ser, como fala a palavra aqui, eles vão retardar, né, ali os sintomas. E além disso, ele estava diabético, ele estava com colesterol alto, ele estava com triglicéridos altos, ou seja, estava tudo ruim. E aí ele fez esse detox. Quando chegou no final de 6 meses, quando ele tinha feito todos os exames, né, para apresentar ali para o médico, ele não tinha mais nada. O médico disse que ele não tinha Alzheimer. E aí, conversando com a doutora Juliana, ela me disse que muitas das vezes a pessoa que consome muita gordura, essa gordura ela entope os microvasos do cérebro e essa gordura ela provoca o esquecimento, né? Então, aqui, quando eu li aqui esse texto, eu fiquei lembrando que no trimestre passado, no 13º sábado, eu estive numa igreja para pregar. E lá nessa igreja, os irmãos, na escola sabatina, eles apresentam aqueles irmãos que mais decoraram o verso áureo da lição da escola sabatina. E uma irmã foi à frente, ela sabia todos os 13 versos. E ela disse que quando ela tinha uma alimentação não condizente, né, com aquela orientada, ela não conseguia gravar nenhum verso. Mas quando ela mudou os seus hábitos alimentares, hoje ela tem uma mente retentiva, né? Então, nós podemos melhorar, né? Porque eu estou falando sobre isso porque ontem, né, também falamos sobre isso, e hoje o texto, né, vem falando sobre termos uma mente retentiva. E nesse grupo aqui está a Ingrid, né? E a Ingrid é uma pessoa que estuda muito, né, sobre alimentação. E eu gostaria que a Ingrid falasse para nós aqui nesse momento que tipo outros de hábitos, né? É mesmo que tem irmãos aqui que não consomem, né, a carne de porco, como meu marido comia, né, o torresmo, mas que outros hábitos podem atrapalhar termos uma mente retentiva. Bom dia, Ingrid. Você pode contribuir nesse momento? Sim, posso. A mudança alimentar, ela é bastante importante, inclusive nos horários. O respeito nos horários, porque a nossa máquina ela não para. Se a pessoa pensar num prato que gosta, ela já está ativando a sua digestão, porque o estômago já começa a se preparar para poder eliminar os ácidos, né, sobre a alimentação e poder iniciar a digestão. Apesar de que a digestão começa mesmo na boca, mas eu falo que começa no pensamento, porque já organiza tudo. E então nós temos que educar a nossa mente, né? Eu chamo a mente de espírito. Nós temos que educar o nosso espírito a uma organização no nosso dia, né? E tudo que nós fazemos e comemos fora do horário acaba se transformando em glicose no sangue e gordura no fígado. Essa gordura no fígado, ela é bastante terrível, porque ela acaba facilitando tudo aquilo que o teu DNA tem de informação dos teus antepassados. Se houver alguma sequência de doenças, pode trazer essa sequência de doenças para nós. Então, é importante fazer essa mudança, né? O respeito e o carinho pela nossa maquinaria, o templo do Espírito Santo, né? Colocar um horário certinho, né? E respeitar o pôr do sol,
quem come depois do pôr do sol pode ser uma coisa mínima, já atrapalhou toda a sequência celular, porque acaba colocando na mente, que a mente avisa o organismo, ó, vai chegar alguma coisa, né? Então, o organismo todo se prepara para receber. Só que o organismo, depois do pôr do sol, dorme. Ele descansa. Ele quer o descanso, mas nós, infelizmente, por isso o diabetes 2 vem pelas misturas, né, inadequadas e pelo desrespeito ao pôr do sol. Então, é mais fácil a gente colocar tudo em ordem, respeitando todo o horário, respeitando as misturas, que tem as misturas também que são inadequadas, né? Nós, desde os tempos dos nossos avós e muito antes disso, nós estamos acostumados a misturar uma salada de folha com arroz, feijão, né? Na roça se comia frango, né? Ou qualquer outra coisa. E essas misturas estão erradas, porque a folha é o intestino delgado quem digere. E o restante do alimento é o estômago quem digere. E o tempo é diferente. A folha é 10 minutos e o restante é 2 horas. Fatalmente vai fermentar, né? E gorduras, coisas gordurosas, como no caso foi citado aí por ti, realmente atinge todos aqueles vasinhos minúsculos que tem, mais fininhos, que tem para alimentar o nosso cérebro, para alimentar os neurônios, porque assim como são alimentados no intestino, porque no intestino também nós temos neurônios, é o nosso segundo cérebro, né? Então, esses que estão na cabeça também são alimentados. E se estiver muito gorduroso, realmente vai bloquear tudo. Então, não é viável a gordura. Nós temos que tirar a gordura. Pode ter um pouquinho de gordura assim no azeite, mas não aquecendo. Depois que aqueceu o seu alimento, jogar um azeitezinho assim, pouco por cima, porque aquilo é importante, né? É importante, inclusive, para as nossas viscosidades internas, né? Então, é interessante isso. Mas não podemos exagerar. E gordura de porco, infelizmente, é condenado pelo nosso Senhor, né? Ele mesmo, a Ellen White acaba afirmando os detalhes dessa proibição, porque nas gorduras do porco existem muitas bactérias, muitas doenças, e isso pode atingir o nosso organismo, inclusive o cérebro, né? Então, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Obrigado, Ingrid, pela sua participação. Eu acredito que ajudou não só a mim, né, mas aqui a todo o grupo, né, que está aqui ouvindo, né, participando. Nós precisamos realmente de conhecermos mais do funcionamento do nosso organismo para que possamos fazermos mudanças que vão trazer não só saúde física, mas também para o nosso lóbulo frontal, né? Porque nós precisamos de ouvir verdadeiramente a Cristo. Nós precisamos de compreender, né, aqui as verdades, e é por isso que nós precisamos muito, 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 né, dessas informações que falamos aqui, porque eu creio que muitos daqueles que praticam, às vezes, hábitos errados, da agora para frente, vão ter que avançar, porque aqui, no próprio texto que estudamos aqui, o Senhor nos orienta a subir um degrau, né? O pastor leu aqui: o Senhor deseja que seu povo alcance o último degrau da escada, para que possa glorificá-lo por possuir aptidões que outorga de boa vontade. Então,
ao aprendermos aqui, a cada dia, se eu não sabia que era errado, então, da agora para frente, eu tenho que avançar. Né? É por isso que estamos estudando, porque o estudo o Cristo já dizia, o meu povo perece por falta de conhecimento. E que Deus seja louvado, né? Vamos então aqui avançar. Irmão Éden, se eu tenho alguma coisa a participar, se tiver, pode abrir. Bom dia. É o seguinte, não é mesmo a participação, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei quem é que pode responder na sala, porque, na verdade, a gente aprendeu a comer arroz, feijão, couve e tal, etc. Misturando folha, misturando tomate, misturando tudo, né? E, na verdade, o prato colorido é o prato bom. Seria isso hoje, né? E só que acontece que, pelo que eu estou vendo, a gente faz errado, errado e errado. Tem algum livro ou alguma coisa assim que possa nos dar algumas receitas, assim, como combinar algum alimento? Seria isso aí que a gente pudesse estar passando para a esposa da gente ou para a gente dirigir, por exemplo. A gente vai tentar até uns comer, né? No caso, melhor, ou para poder nos ajudar. Eu posso enviar as receitas de um grupo que eu dirijo para a pessoa responsável pelo grupo aí e ela passar para vocês. Isso é possível. Ô Ingrid, você tem meu telefone, você pode estar me mandando que eu coloco lá no grupo da sala da consagração, ok? Ok. Irmão Ed, então eu vou colocar lá no grupo da sala, tá? Mais alguém gostaria de considerar? Vai colocar hoje ainda? Ou vai ser outro dia? Não sei, vai depender da irmã Ingrid. Se ela puder mandar hoje, eu já coloco hoje, tá? Eu posso colocar hoje os pratos antigos, né? Porque eu vou pondo diariamente, né? Então eu posso pôr os antigos para adiantar. Ok, então, Ingrid, muito obrigada pela sua ajuda, né? Aos irmãos avançarem, né? Nessa educação alimentar, né? Nós estamos aí exatamente para ajudarmos uns aos outros a subirmos esse degrau. Mais alguém gostaria de considerar? Eu não estou vendo aqui, né, nenhuma mãozinha ainda levantada, mas eu gostaria também aqui, né, só de comentar outro texto que nós lemos aqui, que foi de fundamental importância, aonde fala, né, que a obra a que como cristãos somos chamados é de cooperar com Cristo na salvação de almas. Por um pacto com Ele, comprometemos a fazê-lo. Negligenciar a obra é provar-se desleal a Cristo. Irmãos, que coisa, como diz o pastor em sua oração, que puxada de orelha é essa aqui, né? Que nós tivemos aqui hoje no livro Parábolas de Jesus. Né? E aqui continua, para cumprir essa tarefa, porém, precisamos seguir o seu exemplo de atenção fiel e conscienciosa às coisas mínimas. Este é o segredo do êxito em cada ramo de esforço e influência cristã. Né? Nós vimos também que não tem ninguém desdondado aqui. Todos nós temos dons, mesmo que sejam pequenos aqui, né? Inclusive no livro falou sobre isso. Se você acha que você não sabe fazer nada, não, tem sempre alguma coisa que você sabe fazer, né? Por mais simples e humilde, né, que seja a sua participação. Mas aqui fala que a obra a que todo cristão somos chamados é de cooperar com Cristo na salvação de almas, né? Que Deus te abençoe nesta manhã, que você possa compreender que você tem que fazer algo. Não adianta você ter a teoria, não adianta você ter todo o conhecimento, né, da lei, da graça, você já ter avançado no seu crescimento espiritual,
mas você não fazer nada pela salvação do outro. Quando nós olhamos aqui o exemplo de Jesus Cristo, no livro, aqui, né, no Parábola de Jesus, fala que Jesus, todo prato de comida que ele tinha, ele compartilhava com alguém. Ele não passava um dia sem dar um copo d'água para uma pessoa. Então, nós temos que ser tal qual Jesus Cristo, fazermos aquilo que ele deseja que nós façamos. Bom dia, irmão Mário, seja bem-vindo, abra seu microfone. Bom dia, irmã Heloísa, bom dia a todos. Que bom estar aqui com vocês. Amém. Irmã, eu gostaria de lembrar aqui a sala, né, a gente, qual o propósito e como a gente pode vencer todas essas coisas que a gente ouviu aqui, que a gente aprendeu, né? Eu estou sentindo falta do principal ingrediente que pode nos ajudar a viver essa verdade que nós temos recebido e a cumprir esse propósito de Deus na nossa vida. O Senhor Deus fala que Ele está mais disposto a nos dar o seu Espírito Santo do que nós a pedir. E eu senti falta das orações pedidas, né? Das orações que clamam pelo Espírito Santo. Nós não podemos, né, nos esquecer dele, porque ele é o agente principal nesse momento, nessa obra em que nós estamos aqui para viver e é ele quem nos convence, é ele que grava nos nossos corações a sua palavra, é ele que nos direciona, que nos concede o poder. Eu só queria fazer esse comentário sobre essa questão, né, do Espírito Santo de Deus, porque ele é o único agente neste momento aqui conosco e só ele é que pode nos dar a força e o poder para que a gente possa pôr em prática tudo que a gente ouviu e isso me incomodou um pouco de não ouvir aquelas súplicas que a gente vinha ouvindo para que o Espírito Santo venha sobre nós, para que nós sejamos batizados com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é uma questão diária, né? Todo dia nós devemos pedir ao Senhor para iniciarmos, para vivermos nesse dia diante de sua presença. Tem um texto no livro Ciência do Bom Viver que nos fala assim: tomando a Bíblia como guia e o Espírito Santo como ajudador e consolador, vem abrir-se diante deles uma nova carreira. O livro Beneficência Social. E no Ciência do Bom Viver fala: o Espírito Santo aplicará ao coração a palavra proferida com amor. Então, é indispensável que a gente, depois de uma mensagem dessa tão sublime, tão realista, tão viva, a gente não sinta a necessidade de clamarmos por esse Espírito, para que ele, como o texto fala, seja o nosso ajudador, né, o nosso guia, e abrir diante de nós a verdade e gravar em nossos corações a palavra proferida com amor. Amém. Era só isso. Que o Senhor continue nos Obrigada, irmão abençoando e nos Mário. ajudando. Obrigada, irmão Mário, por só nos lembrarmos, né, que não existe uma transformação sem o clamor pelo Espírito Santo, né? Nós estamos aqui sentados no banquinho da Escola de Cristo. E como estamos no banquinho da Escola de Cristo, todos os dias aqui estamos aprendendo uns com os outros. Todos nós temos aqui a ensinar. Todos nós aprendemos e todos nós temos que ensinar. Então, vamos sempre lembrarmos, né, de clamarmos pelo agente que é o Espírito Santo na nossa vida. Bom dia, irmã Glorinha. Abra seu microfone. Bom dia, Heloísa. Bom dia. Salve consagração a todos e a todas. Deus abençoe vocês.
Heloísa, eu achei muito importante quando o pastor disse, né, que ele aplicou aquele texto, quando Jesus ressuscitou, ele dobrou a mortalha ali, né? E pôs ali no lugar próprio, preparadinho, dobradinho. Isso me encantou muito, porque você sabe que eu tenho uma neta, ela dorme comigo, hoje já está com 8 anos, e bem pequena eu comecei a ensiná-la a também dobrar sua roupa de cama, né? As cobertas, e como ela é pequena, eu ajudava, né? Punha, abria as cobertas, e nós dobrava de tudo, ensinando a ela, e eu citei esse texto para ela. Eu citei, olha, Jesus, ele é tão organizado que ele ensinou a gente a dobrar nossa cama, através de dobrar os lençóis, estava tudo ali dobradinho quando ele ressuscitou. E isso aplicando na alimentação também, porque nós devemos ensinar os nossos pequenos, né, para que quando chegar adulto, a gente não tenha essa dificuldade que hoje nós temos, né, Luísa? De largar aquilo que é gorduroso, de largar aquilo que é doce demais, de largar aquilo que entorpece a nossa mente, que foi citada aí para nossa, né, querida irmã Ingrid, né, ensinando a gente a usar aí as boas coisas para alimentação. Então, isso eu achei muito importante a comparação de uma coisa com outra. A organização que Jesus nos ensinou, né? Nos ensinando a ter organização com as nossas coisas, e indo para a alimentação também, ensinando nossos filhos a ter bons hábitos alimentares, para quando chegar na fase adulta, você já está ali, experiente. Por quê? Eu já fui conhecer uma parte da alimentação, estou aprendendo ainda, no processo aprendendo ainda, depois de adulta, depois de muitas experiências na vida, né? E muitas vezes aí foi difícil deixar uma coisa, deixar outra, substituindo para a gente ter mais saúde física, mental e espiritual, para que a mente esteja clara para receber a mensagem de Deus. Eu achei muito importante, Heloísa. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, irmã Glorinha, pela sua participação, né? Nós temos que lembrar que Jesus Cristo é um Deus de ordem. Tudo que é de Jesus Cristo é organizado, né? E quando a gente passa a ter uma ordem, né? O pastor aqui, ele foi bem preciso, né? Em algumas coisas, para que você possa passar a ter uma mente retentiva, ter uma organização, né? Então, sempre chegou guardar as coisas no mesmo lugar, ter hábitos, né? Então, tudo isso nos ajuda a melhorar a nossa mente retentiva, porque quando você tem rotina, a rotina ela faz sempre lembrar que você guarda as coisas no mesmo lugar, né? Então, isso nos ajuda a melhorar, né? Infelizmente, esse mundo de pecado, as misérias, né, que o pecado trouxe para nós, é, tem mexido muito com a nossa mente. Por quê, gente? Porque Satanás, ele sabe que existe uma profecia, aonde Ellen White fala que nos últimos dias vai haver somente 2 grupos. Todos nós teremos que tomar uma decisão consciente. Ou você vai ser selado com o selo de Deus, ou você vai ser selado com o selo da besta. Como ele sabe que só vai existir 2 grupos, o principal alvo de Satanás hoje é atacar a nossa mente. E é por isso que as misérias do pecado, elas vêm atingir a nossa mente através da alimentação, né, da falta de sono, né? Muitos dormem muito tarde, tudo isso afeta a nossa mente também retentiva. Então, todas essas coisas, né, elas vêm para atrapalhar. E nós estamos vendo que a Satanás tem trabalhado tão ativamente. Outro dia eu estava vendo a palestra de uma pessoa da saúde, e ele falando que as drogas, né, os remédios, eles também vêm para afetar o nosso lóbulo frontal. E quando a gente olha, né, para o que está sendo pregado aí pelo o partido da esquerda, né, que está dizendo que vai liberar as drogas, tudo isso está na agenda de Satanás, porque ele não quer que as pessoas façam uma escolha consciente. Tomar 1, 2, 3, 4, 5 vacinas
também vai mexer com o lóbulo frontal. Né? Tomar medicações, tem pessoas que tomam 15 tipos de medicações por dia, né? 20 medicações por dia, tudo isso mexe com a sua decisão consciente. Então, que Deus possa nos abençoar. Lá em 1 João fala que Deus quer que nós tenhamos saúde. E para ter saúde, nós precisamos de fazer uma reforma. O pastor tem falado aqui todos os dias, nós temos que passar por um reavivamento e, consequentemente, virá a reforma. Que Deus nos abençoe, que nós possamos preocupar muito com a nossa mente, porque é ela que vai fazer uma escolha consciente. Aonde você vai estar? Dentro em breve, eu talvez aí, muito pouco tempo, nós vamos ter que fazer essa escolha. O que vai estar selado na minha mente? Tudo isso vai depender muito daquilo que você coloca na sua barriga, daquilo que você vê, daquilo que você assiste, daquilo que você bebe, como você dorme. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a fazermos escolhas para que o nosso lóbulo frontal esteja cada vez mais limpo e a gente possa, então, ouvir a voz do verdadeiro pastor. Mais alguém gostaria? Irmão Edson, gostaria de falar mais alguma coisa? Sim, eu quero fazer o seguinte, um senhor de idade, né, que eu visitava, era meu tio, né, no caso, já até faleceu, uma pessoa muito boa, mas eu sempre observava que ele fazia, a esposa dele, né, fazia a salada dele separado, ou seja, primeiro ele comia a salada, depois é que ele comia assim, o almoço dele, digamos assim. O correto seria, então, isso, a gente comer, no caso, o tomate, o alface junto e depois a alimentação cozida? Eu queria saber isso, se a irmã Ingrid poderia responder, se era essa, assim, alternativa que estaria certa ou se também estaria errado. Irmão Éden, a irmã Ingrid, né, ela já saiu da sala porque o pessoal da sala do pastor Rogério, né, eles saem para fazer o segundo momento, que é a escola sabatina, né? Então, agora estamos nós aqui da sala da consagração. Eu não tenho nenhuma capacidade técnica, né, de lhe responder isso, mas eu vou perguntar aqui, né, à doutora Juliana, que ela é naturopata, e amanhã eu respondo aqui no grupo, tá? Então, eu vou pedir a ela aqui, né, para talvez gravar um áudio, e eu coloco lá também no grupo da sala da consagração, qual seria a forma correta, né, de estar consumindo aí as verduras, né, e depois o alimento cozido. Então, eu respondo para vocês lá no grupo, ok? Ok, obrigado. Irmã Glorinha, a senhora gostaria de falar mais alguma coisa? Ô, Heloísa, Sim. justamente o que a sua irmã está falando aí, eu aprendi, né, ao longo da minha caminhada na igreja, que nós devemos comer um prato de salada primeiro, né? Primeiro, para depois vir com o alimento sólido, né? O arroz, o feijão, né? Ali, mas o certo seria mesmo comer a salada. E muitas vezes nós fazemos errado, né? Mas isso aí eu espero também que ao você colocar lá, vai ser melhor para a gente confirmar. Mas eu estou falando assim, por cima, porque é o que eu tenho aprendido e ouvido, né? Ao longo da minha caminhada. Mas você coloca lá a posição da doutora Gilane, que vai ser muito melhor, porque ela tem mais experiência nesse sentido. E é para aclarar realmente, novamente, que as folhas, ela é a vassourinha, né, do nosso intestino, né, para liberar ali, limpar as toxinas do organismo, né, e para receber, primeiramente, ele recebe os nutrientes, né, recebendo a salada crua, principalmente crua. Primeiro, nós recebemos os nutrientes ali para afinar o nosso sangue, né, para dar um sangue bom, né, quando se diz, dar sangue bom para o nosso organismo. É mais ou menos por aí, tá? Mas
eu não vou descartar, não, eu quero também ter essa posição da doutora Juliana também, tá bom? Obrigada. Obrigada, irmã Glorinha, pela participação. Gente, Deus é muito bom. No mês agora de novembro, nós vamos ter 3 dias com a doutora Alba Mendes. A doutora Alba Mendes, né? A irmã Glorinha, inclusive, faz uma mentoria, né, com ela, né? Estuda com ela. E ela vai estar pregando para a gente 3 dias aqui na sala. Nós vamos ter o Paulo Ribeiro, que é aquele lá da Argentina, né, que faz vários tratamentos, né, naturais, vende também os seus cursos, né? E ele também vai estar um dia aqui na sala também pregando para nós aqui no mês de novembro. Então, nós vamos ter também a Ingrid no mês de novembro. Ela vai falar, não sei se é 2 ou 3 dias, sobre saúde, também aqui na sala. Então, mês de novembro, nós vamos ter um mês voltado também para a saúde, né? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, nós vamos ter 3 pessoas diferentes, né, da área de saúde falando aqui na sala. Então, que Deus nos abençoe, né, para que nós possamos, nós estamos numa caminhada rumo ao céu. E Deus se preocupa com o seu reavivamento, mas também preocupa com a sua reforma. Você precisa de jogar fora aquilo que tem danificado, né, o seu lóbulo frontal. E é por isso que Deus preparou, nesse mês de novembro, 3 pessoas especiais para falar para nós aqui sobre saúde, né? Então, gente, nós já estamos no nosso horário. Tem mais alguém que gostaria de considerar? Se não tiver, nós já vamos encerrar. Bom, então, gente, eu vou pedir o irmão Mário, né, que fez aqui a sugestão, né, de oração. Irmão Mário, só termina para a gente com uma oração. Abra seu microfone. Amém. Vamos então nos ajoelhar, aqueles que puderem, e vamos falar com o Salvador. Grandioso Deus, bondoso e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, por esta sala, por estes irmãos que se despertam todos os dias, porque sim tem a necessidade de um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus de misericórdia, que nos mostra o caminho ao qual nós devemos andar. Que o Senhor possa perdoar, Senhor Deus, os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros que temos cometido contra a tua santa lei e contra a lei de saúde, Pai. Por misericórdia, derrama sobre nós teu Espírito Santo, para que ele venha nos convencer de tudo que nós aprendemos aqui nesta manhã e nos ajudar a pôr em prática, a batalhar, a lutar, a nos esforçar, pois o Senhor nos orienta em tua palavra que o céu não será ganhado sem esforço, Senhor. Nos ajude, por favor. Nos abençoe nessa semana que se inicia e nos ajude a confiar a tudo que formos fazer durante essa semana, colocar nas mãos do Senhor e não fazer nada por nós mesmos, para que a tua vontade seja cumprida em nossa vida. Por favor, nos tome em tuas mãos, mais uma vez eu te suplico, coloco no teu altar aqui cada família representada e imploro, ó Pai, a tua misericórdia sobre cada um de nós. Que o Senhor visite os filhos que estão distantes, os familiares que ainda não se entregaram ao Senhor, que o teu Espírito Santo trabalhe em seus corações, para que a gente não vá para o céu sem eles, mas que a gente possa ir juntos para a honra e glória do teu santo nome. Eu te peço essas bênçãos agradecido no nome de Jesus. Amém.
Pessoal, então, nós estamos nos despedindo. Até amanhã, às 9 horas de Portugal e às 5 horas da manhã aqui no Brasil. Nós aguardamos você para, mais uma vez, nós sentarmos no banquinho da Escola de Jesus Cristo. Que vocês tenham uma feliz semana. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Deus abençoe você. Deus abençoe. Até amanhã. Deus abençoe. Até amanhã. Até amanhã. Feliz semana para todos. Melhoras aí, irmã Naldinha. Tô mal. Eu amo vocês. Um abraço. Tchau, Elô.